Resto o Ministro da Educação está connosco no Jornal da Tarde. Senhor Ministro, boa tarde. Podemos começar por aqui pela avaliação do segundo período. Os pais deverão estar preocupados também, mas não só, sobre este ponto. Como é que fica ou não garantida a avaliação do segundo período? Bom, temos conversado com os diretores e os próprios diretores deram essa resposta de forma inequívoca. A avaliação do segundo período, a avaliação sumativa do segundo período, vai acontecer no período normal, com os elementos que já existem, uma vez que a avaliação é contínua, e com os elementos que os professores entendam ainda recolher. Por isso, nesse aspecto, tudo está sereno. Ou seja, a avaliação intercalar que muitos meninos recebem pelo país todo a meio do período pode já ser um indicador das notas que podem ter? Exatamente, mas como eu disse, a avaliação é contínua, existem um conjunto de elementos de avaliação que acontecem todos os dias em sala de aula, também os testes que coadjuvam essa avaliação de todos os dias na sala de aula e, basicamente, nós finalizaríamos este segundo período dentro de 2 semanas. Estão criadas as condições e os diretores, os professores, são o melhor garante quando nos dizem que está tudo normalizado e sereno para que essa avaliação aconteça. Obviamente que esta interrupção não estávamos à espera que acontecesse e, nesse sentido, é importante também dar uma palavra aqui aos diretores, aos professores, a todas as comunidades educativas, às famílias, às autarquias, que com serenidade têm apresentado um grande compromisso, uma grande seriedade para enfrentarem esta situação de exceção. E continuaremos a trabalhar. Eu tenho estado em articulação com as associações de diretores, eu hoje falei com o Presidente do Conselho das Escolas, temos falado com as escolas também do particular e cooperativo e entre todos nota-se uma grande vontade, um grande sentido de missão até, para podermos ultrapassar num momento a que nenhum de nós tem memória de tenha acontecido, para que possamos efetivamente fazer com que tudo continue de forma diferente. Eu ontem disse também, e deixei uma mensagem também aos mais pequenos, às crianças e aos jovens, dizer-lhes que só faz sentido eles não estarem na escola se entenderem que o distanciamento social vai acontecer. É muito importante que o dia de hoje também possa ser importante para que, através da escola... que os professores, sobretudo os diretores de turma, vão deixar essa mensagem aos alunos a partir de agora, é mesmo para ficar em casa? Os diretores de turma ou os professores titulares do primeiro ciclo terem uma mensagem inequívoca que, de certa forma, o distanciamento social, a não participação em eventos e iniciativas públicas, uma certa contenção social tem que ser importante para eles entenderem que, no momento em que não estão de férias, que no fundo foram suspensas as atividades letivas presenciais e não letivas, eles vão estar em casa, as escolas vão começar a desenvolver também um conjunto de estratégias para pedagogicamente poderem continuar o processo da ensino-aprendizagem. Sabemos bem que existem constrangimentos, vicissitudes diferentes, mas vemos como a primeira escola que encerrou reagiu positivamente. Obviamente este pode ser um desafio para o país começar a perceber a importância deste ensino, percebendo também que há muitas crianças que não têm acesso a dispositivos na internet. Obviamente, sabemos que existem um conjunto de opções que têm que ser tomadas. O Ministério da Educação já está a trabalhar para desenvolver um conjunto de ferramentas, de iniciativas, de orientações para coadjuvar o trabalho pedagógico das escolas. Confiamos no trabalho pedagógico de cada uma das escolas, no trabalho dos nossos professores e se é verdade que os alunos agora vão estar distantes dos seus professores. Eu ontem disse que ninguém está de férias, os professores não estão de férias, obviamente que também hoje seguiu a indicação para as escolas, porque os professores vão ter também a possibilidade deles de fazerem teletrabalho, de fazerem reuniões não presenciais, de poderem inclusivamente, em muitas situações, trabalhar desde casa, mas estarem em articulação com os seus alunos, poderem desenvolver, através dos contactos que hoje também, nas indicações, nas orientações que já enviamos para as escolas, para que recolham... Garantir que a base de dados de contactos dos alunos está atualizada. É importante também para depois rastrear alguma eventual rede de contágio? As duas questões ficaram asseguradas nesta orientação que enviamos para as escolas. Por um lado, poder ter o contacto telefónico e de e-mail, se possível, dos alunos e ou dos encarregados de educação, para manter esse contacto e para começar a articular e a desenvolver pedagogicamente atividades para que os alunos possam continuar a ser estimulados neste período que não é de férias, mas é de suspensão de atividades presenciais. E, por outro lado, também de forma importante, pedimos às direções das escolas para ficarem com um contacto de cada um dos responsáveis pelos alunos para, no caso de haver algum contágio, termos traçabilidade. Podemos seguir essa cadeia de contágio e as autoridades de saúde, as autoridades locais, regionais e nacionais de saúde, terem a capacidade também de
se necessário, obviamente, poderem também continuar a seguir isto que é tão importante, quem contagiou quem, e com essas cadeias podermos interromper, e sabemos que para interromper as tais questões da higiene, e as nossas escolas têm sido inequivocamente muito positivas na atitude que têm tido. Tenho tido muitos relatos de diretores, de pais, de muitos professores que me têm dito que os diretores de turma, todos os professores têm tido o cuidado, desde os mais novos aos não tão novos das nossas escolas, de os consciencializar sobre a importância da higiene, dos 20 segundos a lavar as mãos, de termos algum distanciamento social, de termos também a atenção agora de não ir a eventos onde esteja muita gente e termos todos estes contactos também com as pessoas idosas, com o cuidado acrescido e, de certa forma... Pedagogia ao serviço da comunidade. Pedagogia, e as escolas têm-nos habituado a isso em muitos outros momentos e eu tenho a certeza que as escolas também, neste momento, as crianças costumam dar os bons exemplos Exatamente. em casa. Sr. Ministro, ainda duas questões. Há pouco falava na rede, não de contágio, mas neste caso de apoio, do papel das autarquias, do poder local. No caso das crianças desfavorecidas, que muitas vezes sabemos que a principal ou a refeição mais equilibrada que têm do dia é feita no contexto escolar, haverá alguma retaguarda de apoio a estas crianças que vão ficar em casa a partir de agora? Como sabem, desde há poucos anos temos também, nas férias escolares e nas interrupções letivas, o fornecimento de refeições escolares a crianças da ação social escolar. Nós enviamos também nesta orientação para as escolas que as escolas possam encontrar, através das cantinas escolares, através dos fornecedores também de serviços, das autarquias de todo o seu entorno. Poderá haver até uma entrega ao domicílio, como fazem as IPSS? Teremos que ver, caso a caso, vamos trabalhar com os diretores, mas, acima de tudo, trabalhando com o setor social, trabalhando com as autarquias, que são fundamentais e têm sido fundamentais na gestão deste momento, mas também, acima de tudo, com as escolas, que têm essa responsabilidade, não, de certa forma, falharmos nessa resposta social tão importante que as nossas cantinas acabam por dar. Já o fazíamos em alturas de interrupção letivas, sabemos que agora existem vicissitudes, constrangimentos, existem questões acrescidas relativamente ao distanciamento, mas estou certo que encontraremos também soluções. Hoje à tarde vamos ter uma importante reunião com as duas associações de diretores, este contacto próximo também com o setor das escolas do ensino particular e cooperativo é muito importante e depois de forma também continuada durante esta suspensão e depois durante as férias da Páscoa podemos contactar com as escolas de forma muito próxima para as mantermos informadas, para também emanarmos um conjunto de orientações, quer sejam orientações administrativas relativamente ao que são os exames nacionais e as inscrições para os exames nacionais. Sem muito mais tempo, a minha última questão, já falámos aqui da avaliação do segundo período, mas sobretudo para alunos de 9º ano, 12º, é um ano letivo importante. Até que ponto pode ficar comprometido o acesso aos exames, a entrada no ensino superior para alguns desses meninos e até o ensino profissional e a questão dos estágios, tudo isso está a ser tido em conta? Sim, basicamente o que nós sabemos é que vamos interromper agora durante 15 dias as atividades letivas presenciais e nesse sentido acautelámos já, porque os estudantes tinham nesta altura que fazer as suas inscrições nos exames nacionais, estamos a desenvolver uma ferramenta para que o possam fazer remotamente, não presencialmente. Depois temos que ir analisando também toda a evolução da situação, porque neste momento não estamos a alterar o calendário, nem no calendário escolar, nem no calendário de exames. Por outro lado, o ensino profissional. É importante também que as direções das escolas possam trabalhar com todos aqueles que têm estudantes em estágio para, caso a caso, entenderem se adequa ou não a continuidade do estágio. Sabemos que em muitos casos não, podem existir eventualmente estágios onde, pelo distanciamento social, pelas características do estágio, se possa continuar com esses estágios. Mas existe essa preocupação e as direções das escolas estão já a trabalhar também para que isso possa ser acautelado. Muito bem, Sr. Ministro da Educação, muito obrigada. Muito obrigado.